Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Dime suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. O tema dessa semana, finalizando esse trimestre, é permanecendo na vontade de Deus. Permanecer é algo fundamental para a salvação e para a eternidade. O plano de Deus original é que nós fôssemos, seus filhos. E o ser humano escolheu não estar mais com Deus, quando Adão e Eva tomou a decisão, Mas Deus não desistiu nem de mim, nem de você, nem também de Adão e Eva. Ele traçou um plano, e esse plano envolve escolha diária. E essa escolha está relacionada com o tema que nós vamos ver aqui sobre permanecer. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, não é que Deus está dizendo aqui para nós temos a graça pela miséria, pela destruição, pelas coisas ruins que acontecem. Mas dá graças porque Deus está conosco, porque Deus nos abençoa, porque Deus traçou um plano da redenção para nos salvar, porque Deus, no final, vai vencer o mal. Então, nisso nós devemos dar graças, mesmo nas meias dificuldades. Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, velando nela, ou seja, velando em oração com ação de graças. Ação de graças, é ter um coração agradecido a Deus, porque Ele é um Deus que é um Deus bom, um Deus honesto, um Deus justo. E os falsos deuses, que na verdade são demônios, eles não têm essas características. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, nós podemos alcançar o trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça. Então, o trono de Deus, chamado trono da graça, e nós podemos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, no momento apropriado, Deus vai nos ajudar. Tito 2, verso 11 diz: porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. É interessante essa passagem, Mesmo que muitos vão se perder porque escolheram o outro caminho oposto, à salvação, a graça salvadora de Deus estava oferecida para todos. Se todos quisessem ser salvos, teriam sido salvos. Colossenses 1, 12, 19 diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, ou seja, nos capacitou, nos deu condição, para participar da herança dos santos na luz. Então, Deus traçou um plano e esse plano está aí, efetivo para que nós possamos herdar, termos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Então, Deus nos tira da escravidão de Satanás e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nós aceitamos ele, Jesus, como Senhor e Salvador. Em quem, em Jesus, que é o Filho do amor de Deus, temos a redenção pelo seu sangue. Então, não é por nós mesmos, é pelo sangue de Jesus, morrer na cruz, ele nos garantiu essa dádiva, a saber, a remissão dos pecados. E Jesus, aqui a Bíblia diz que é a imagem do Deus invisível. Então, a imagem aqui é núcleo, caráter. Na verdade, está dizendo que Jesus é o próprio Deus invisível, de forma visível. O primogênito de toda a criação. Aqui não é o que foi primeiro a ser criado, sim é o principal, de toda a criação. Pois nele, aí aqui explica, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Então, esse primogênito aqui não é que foi o primeiro a ser criado, e sim que ele é o principal, porque ele é o criador de todas as coisas, tanto no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados e potestades, ou seja, todos os poderes, tudo foi criado por ele. Tudo aqui explica, foi criado por ele e para ele. Então, o propósito do universo, da existência do universo, é para Deus, é para o próprio Jesus. Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, antes que existisse o universo, essas coisas criadas, ele já existia. Ele é atemporal, ele é eterno. E todas as coisas subsistem por ele. Então, elas estão existindo ainda porque ele, Deus, nosso Senhor Jesus, tem mantido.
ele é a cabeça do corpo, da igreja. Então, a igreja, ele decidiu também ser o cabeça da igreja. O que é a igreja? É o corpo do povo de Deus. É o princípio e o primogênito dentro dos mortos. Então, não significa aqui que primogênito aqui não é o primeiro a ter morrido, e sim o principal dentre os mortos, que ele morreu também. Para que em tudo tenha preeminência, ou seja, para que tudo ele seja, né, o principal. Porque foi do agrado do Pai, ou seja, no plano da redenção entre o Pai, Filho e Espírito Santo, foi decidido que Jesus, mesmo sendo humano, permanecesse nele toda a plenitude da divindade. Que bênção, né? Então, Jesus andou aqui entre nós, o ser divino é o ser eterno. Só nisso aí, meus irmãos, tem que dar graças. Nós temos que agradecer. Aqui tem um comentário da lição Escola Sabatina que eu achei muito interessante, né, que fala que nós aprendemos muito com Paulo sobre como evangelizar. Ele ensina bastante. Diz aqui que suas viagens somaram cerca de 21.500 quilômetros. Ele trabalhou bastante. O que é impressionante, considerando que foi boa parte a pé. Imagina. Em várias ocasiões, ele também esteve preso. Então, era um evangelista de fato. Deu a vida pelo evangelho. Colossenses 4, 7 a 9 fala o seguinte: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado. As notícias, né, do povo de Deus, as coisas que estão acontecendo, é importante a gente saber, para a gente poder estar orando um pelos outros. E Paulo enviava notícias, né, para que o povo orasse por ele. E ele orasse também pelas pessoas. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Então, as notícias que vinham mostravam, né, que eles estavam firmes na fé, que estavam lutando pela verdade, e isso dava força aos demais. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. O que é do vosso aqui está relacionado que ele fazia parte dos povos gentios que tinham se convertido. Eles vos farão saber tudo porque é por aqui que aqui se passa. Efésios 6, 21 e 22 fala também, né? Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então, eles informavam para saber o status da situação que se encontrava. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Hoje está fácil, né? Que às vezes usa um WhatsApp, manda um e-mail, né? Se comunica. Mas isso é importante, a comunicação entre os irmãos, para que a gente possa estar orando um pelos outros. Lucas 16, 10 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Então, se você está sendo fiel na pregação do evangelho, fiel em manter a sua fé, seu testemunho perante os irmãos, no pouco você vai ser também no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então, se você não, nas pequenas coisas você está negando Jesus, então infelizmente quando vir as grandes também você vai negar. Segundo Tessalonicenses 3:3 diz: mas fiel você pode negar, você pode abandonar a fé, mas Deus é fiel. Fiel ao Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Mas se você permanecer em Jesus, ele vai nos confirmar e vai nos guardar de Satanás. Imagina, que bênção. E aqui fala Hebreus 10:3: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nosso Deus é um Deus fiel no sentido, né, que ele é de confiança. Ele não mente e o que ele fala é para o nosso bem. O que ele faz é para o nosso bem. Colossenses 1, verso 7 diz: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, com o tempo também, meus irmãos, nós vamos sendo transformados à semelhança de Jesus e passamos a ser fiel no testemunho que nós damos. Colossenses 4, de 10 a 12, fala sobre conexões, né, que existia na igreja naquela época, naquele período. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos,
se ele for ter convosco, receber. Então ele instruía que algumas pessoas iam fazer visitas e ele não estava lá presente, mas ele recomendava essas pessoas. E diz Jesus chamado justo, então Jesus é reconhecido como justo, olha que bênção, né? Os quais são da circuncisão, são estes unicamente meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação, e Paulo fala aqui. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Então a gente vai combater pelas pessoas, orando por elas, para que elas se firmem, para que elas se fortaleçam, estejam cada vez mais resistentes, né, e vençam o mal. Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então a gente tem que passar a vida aprendendo a vontade de Deus. Aqui nos fala em Efésios 6, 10 a 11, né? Nos demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a gente tem que estar sempre buscando estar forte, né? No Senhor e na força do poder de Deus. E aqui diz assim, revesti-vos, né, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a gente tem que nos revestir da armadura de Deus, né, que envolve a palavra de Deus, a verdade, né? A pregação do evangelho. Então, são elementos que Deus coloca lá em Efésios 6, que são fundamentais para a gente crescer e vencer o mal. Atos 13 diz, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João aqui, ele no início, né, da pregação de Paulo, aqui, de evangelismo, ele não suportou a pressão, mas depois, né, ele voltou-se, né, povo de Deus. E aqui diz, em 2 Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiáveis. Você ensina os outros também, depois você aprende a verdade. Que sejam idôneos e também ensinarem aos outros. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça nos negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então a gente está num combate. Nós estamos numa guerra. Jesus é nosso general. Nós somos soldados que temos que lutar. E nessa batalha nós vamos sofrer aflições, dificuldades, problemas. Mas com Jesus a gente vence. Então, uma delas. Então, o plano de Deus que nós alcancemos, meus irmãos, a maturidade e a convicção sobre determinados pontos. Colossenses 4, 12, 3 diz, saúde Epáfras, né? Aqui nós estamos vendo, né, que ele fala sobre a região da Laodiceia, porque eu lhe dou testemunho de que tem grandes zelos por vós, e pelos que estão em Laodiceias, e pelos que estão em Hierápolis. Então, mostrar, né, dar um testemunho de pessoas sinceras e verdadeiras, né, que seguiam a Jesus. Colossenses 1, 23 diz, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, não vos comoverdes da esperança do evangelho que tendes ouvidos, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, Paulo tinha plena consciência, né, dessas responsabilidades que as pessoas tinham, né, que recebiam, de pregar o evangelho. Filipenses 3, de 12 a 15, diz, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito. Tem algumas pessoas, né, que ficam, às vezes, complicando, né, e tornando as coisas mais difíceis. E ele fala aqui, não que eu já tenha alcançado, nem que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus. Então ele prossegue para o alvo, para essa meta, né, que Deus dá para mim e para você. Diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu consigo, né, fazer muito melhor. E ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os votos que já são perfeitos, tentamos o mesmo. Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vai revelar às pessoas. Aqui fala em Romanos 4, 21 e 24, diz, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer.
Então, teve algumas experiências, né, que aí nós podemos ver que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu. E fala: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, que a quem se terá tomado em conta, né? E os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus. Então, aqui faz um resumo, né, da verdade da vida nossa do Evangelho. Então, a gente, meus irmãos, a gente pode estar no mundo, mas não podemos ser do mundo. Isso começa claramente em Colossenses 4, 14, 15, diz assim: Saududas Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa é a igreja que está em sua casa. Então, naquela época, existiam igrejas que esse pessoal se reunia dentro de casa. E isso vai alcançar algum dia no futuro também. Segundo Timóteo 4, de 9 a 12, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século. Então, algumas pessoas podem conhecer Deus, ter a visão sobre Deus, né, bem preparado, né? Aqui diz só Lucas aqui, ó, tá comigo. Toma Marcos, traze-o consigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, tem pessoas que no início aqui causaram dificuldades, né, para Paulo, mas no final essas pessoas se comprometeram e deram a parte fundamental. Então, eu penso assim que nós temos que prestar atenção e Deus nos mostra que as dificuldades sempre existiram. Na igreja no passado, na igreja agora também no presente. Algumas pessoas desamparam, abandonam a fé, né? Como aqui Demas, né? Mas tem alguns que se mantêm firmes e ajudam a você e ajudam ao próximo. Então, nós temos que fazer parte desses que permanecem firmes. Marcos 13, 31, 33 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Então, nós temos que estar sempre atentos, mantendo, né, a entendimento da palavra de Deus, né, a cada dia. E aqui fala em Tito 2, de 11 a 14, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, né? Ensinando que, renunciando à impiedade, às concupiscências da carne ou mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Então, nós podemos ver que aguardando a bem-aventurada esperança de que e aparecimento da glória do grande Deus. Então, estão dizendo aqui que vai aparecer a glória do grande Deus. Mas quem é esse Deus? Aqui fala e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus é nosso grande Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, por remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo especial e zeloso de boas obras. Então, o plano de Deus é que a gente seja livre do pecado. E aqui mostra, né, Deus, Apocalipse 3:19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, depois zeloso e arrepende. Então, Deus está corrigindo a mim e a você, porque Deus nos ama. E Ele busca para nós, né, o melhor caminho, o caminho da salvação. Mas aqui tem uma história, né, que fala sobre a igreja de Laodiceia, que na verdade a igreja de Laodiceia é um período, é um tempo em que a igreja está com um comportamento de Laodiceia. E aqui diz, Colossenses 4, 16 e 19, quando a epístola estiver sendo lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E que veio de Laodiceia, lei de vós também. Então aqui nós temos que estar atentos, né? Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Saudação de minha mão, Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. Agora ele vai, né? Aqui nós vamos entender, né? E lembrai-vos das minhas prisões. Paulo mostrando, né, que ele estava pagando um preço difícil. E isso a gente tem que ter lembrado disso aí. E aí nós podemos entender, diz aqui, Apocalipse 18, de 1 a 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu um anjo com um grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Clamou fortemente com grande voz, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de quê?
de demônios. Então, as igrejas que apostatam são moradas de fato, sabe de quê, meu irmão? De demônios. Covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiava. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Então, nós temos que entender que dizia que nós nascemos fazendo parte da Babilônia, mas Deus quer que a gente faça, seja, né, separado dela. E porque nós podemos entender que as nações beberam o vinho da ira da sua fornicação, reis da terra se fornicaram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouviam a voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados. E aí nós podemos ver também aqui Apocalipse 22, 13, 12, 10 a 13, diz assim: não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então já estava próximo naquela época. Então nós podemos entender: quem é justo, seja injusto ainda. Quem é sujo, que seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E aqui revela: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, ou seja, o último. Então, o propósito que Deus tem para mim e para você, meus irmãos, é que nós conhecemos a Jesus. É por isso que ele coloca o nome, né, inicial, né, tem uma certa capacidade, né, para nós podermos, né, conhecer Jesus. E diz: aquele que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza. Então, se a gente rende, se entregamos a Jesus, Jesus passa a nos proteger. Mantida por ele em um mundo revoltoso, o seu desejo é que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a sua. Uma pessoa assim guardada pelos seres celestiais é protegida contra os ataques de Satanás. A gente tem que alcançar isso aí. E aí diz aqui também: contudo, a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados ainda pelo maligno. Então a gente tem que estar entregue a nossa vida, a nossa responsabilidade nas mãos, hein, daqueles, hein, que estão sob o domínio de Jesus. Inevitavelmente temos de estar sob o domínio de um ou de outro, né, pessoa com, né, dos dois grandes poderes no conflito supremacia. Então, ou você vai estar de um lado ou do outro. E comenta algo importante: não é necessário que escolhamos deliberadamente o lado do reino das trevas para sair do seu poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não colaborarmos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e dele fará sua habitação. Então, a gente tem que ter muita atenção para não estar ajudando Satanás. Aqui diz: a menos que nos unamos completamente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados, autossatisfação e tentação de pecar. E aí nós podemos entrar aqui. Então aqui diz assim: podemos deixar muitos maus hábitos momentaneamente nos separar de Satanás. Né? Você faz escolhas, né? Esforço próprio, né? E você consegue se afastar de alguns maus hábitos, né? E Satanás te dá um tempo ali. Mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, no momento a momento a gente vai ser vencido em algum momento. Satanás vai vencer. Sem conhecer a Cristo intimamente, ter constante comunhão com Ele, ficamos vulneráveis ao inimigo e acabaremos fazendo a sua vontade. Então nós não podemos relaxar, nós podemos dar a oportunidade a Satanás, meu irmão. Orar, vigiar e orar sem cessar, se manter, né, recebendo a tua proteção, o teu cuidado. Então, Deus te abençoe, te dê um bom fim de semana. Já deseja-te um feliz sábado, né, que começa quando? No pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.